de armas na mão, como dizem os antigos combatentes das fábulas, os companheiros de arma. Boa noite, mais uma semana se foi embora. A semana termina sexta-feira. Mais uma semana começou. Nós aqui permanentes e presentes com armas de guerra na mão. És o Filho de Deus. Aleluia. Cheguei mais cedo hoje, por quanto sábado só temos um culto. Tivemos aí atrás reunido com os excelentíssimos, os prezados ministros da STN e adoramos um pouco. E depois voltamos para casa, dormi um pouco. Essa é a minha rotina. Despertei agora, ainda não tomei um café e desci diretamente aqui para mais uma labuta. E o grande dia de muito trabalho amanhã. Amanhã temos a inauguração da igreja da Calda das Rainhas. Vai deixar de ser casa de oração para igreja. Aí nas Caldas das Rainhas. As rainhas, muito forte, é com o auxiliar bispo Mujinga. Nós vamos amanhã entrar em direto com a inauguração da nova igreja, que será transformada em casa de oração. Casa de oração. De casa de oração para uma igreja. Glória a Deus nas alturas. Digo amém. Me fazem só lembrar amanhã. Quem que vai me fazer lembrar do quê? Na hora quando entrarem em conexão naquele período mesmo, sei lá, se na reunião dos ministros ou em geral, quando eles entrarem, a depender da hora que eles estiverem. Nós combinamos, se porventura o culto deles atrasar, então vai ficar para a reunião que vamos entrar na reunião dos servos, mas se for no período mesmo da reunião geral, também me fazem lembrar, vamos que é João Cardoso, é o Johnny, Mujinga, eu fiz a promessa e eu vou cumprir. Eu teria falado ao marido da Marianne Lando que quando ele voltasse para Portugal, ele consagraria a pastor auxiliar. Ele é discípulo. Marianne Lando. E ele me disse que já vai ir para Portugal. Nós vamos aproveitar naquele momento mesmo que vamos entrar em... Quem que vamos avisar aqui? Desde Luanda. Hã? Esses são vagarosos de Luanda. Vagarosos no cuidado. Maria. E então uma casa amanhã me avisa, é? Senão já era.
Tem pessoas que não foram consagradas, porque estavam a esperar que eu chamasse. E eu falei, epa, é Cotimaia. Ah, no culto geral, né? Amém. Não tem problema não. Qualquer momento. Vai depender só de vocês e o momento em que nós nos encontrarmos. Se é no geral, em qualquer momento. É só acionar aí. Cosme vai visitar, viajar amanhã. Vai para a França, o Cosminha. Vai passar também na Bélgica, na Holanda. Ouviu os pastores aí, os líderes aí das igrejas da Bélgica e Holanda? Eu autorizei o Cosme para vos dar uma visita aí também. Tentar, ah, dar uma volta aí na igreja que está na Bélgica. Sei lá se vai passar também na Holanda, mas a pior, estamos da Bélgica, eu creio que também. Cosme estará na França, vai fazer uma reunião aí. Então eu convoco todos os franceses para se apresentarem. E o Cosme está a vir com uma multidão de mata-bruxos. Só hoje não sei consagrei quantos. E disse que tinha mais um kibuto para aumentar lá. É, é muito forte. Pá. Deveria aproveitar e levar também os mata-bruxos mesmo aí para a Bélgica. É. Ou a Bélgica já recebeu os kibutos dele. Aí a remessa vai direto, né? Sai de Portugal. Maria Coutinho até já chama de remessa. Tem mais uma remessa aqui. Então, vai ter uma grande reunião aí na França, na Bélgica também. Depois da França vai entrar aí. Quer dizer que os nossos bispos estão a andar muito. Esteve lá o Panzo, agora vai estar aí o bispo Cosme. Cosme voltou para a terra dele. Le grand français, le grand parisien. Amém. Não, eu não estou mandando matar bruxo. Ele que está a levar. Não falam com ele. Eu não tenho nada a ver aqui. Muitos estão me pedindo aí para mandar. Aí, falam com ele. Aí a Maria Coutinho, como ele vai ficar uma semana ou duas, sei lá, em Portugal. Depois vai para a França, já falei com o Cosme. Fala com a Maria. A Maria vai confessionar. Mais outros aí para levar para os irmãos que estão na Bélgica. Eu acho que na França vai dar para todos. Muitas remessas. Eu não fiz promessa à Bélgica. Eu estou a dar uma suposição. Agora, França, sim, França não é uma Z. Ele é o líder, já preparou isso. Temos o nosso irmão aqui que também representa. Aqui em Angola também tem fábrica, tem um obreiro, que tem a casa dele, fabrica os mata-bruxos. Agora, hoje vieram me apresentar aqueles flashes aí. É incrível onde está. Vai fazer publicidade das reuniões de domingo e sábado. Tem lá o meu rosto e vão fazer publicidade nos iaços e nos carros pequenos. Depois vão distribuir na igreja. Todos que têm carros, que quiserem. Tá vendo, né? Para pôr atrás, no vidro, assim. É muito forte. É? Eu falei, meu Deus, e eu consagrei aqueles fãs. Eu disse, vai ser terror para os ndoques e bênção para os não ndoques. E mesmo os ndoques vão ser aterrorizados para virem para Cristo. E eu toquei naquele flash, eu disse, os pecadores serão convencidos. Chama-se adesivos, né? Serão compungidos e convencidos para aceitarem o Yahweh
Então vocês vereis nas ruas da capital muitos jaços. E eles cobram. É publicidade. Eu não sei quanto é que os tais taxistas estão a cobrar cada. Então vai se colocar aquilo, chama-se flyers, como é flyers, né? Então tem os dos turismos e também dos jaços. Não é brincadeira, não. Essa é a resposta do céu. Os flyers, quando eles bloquearam para que a gente não entrasse na TV Zimbo, eu tive uma visão. E Deus me mostrou, eu estava a consagrar os folhetos com o meu rosto. Eu coloquei as mãos e logo entendi que o Senhor estava a me orientar. Fecharam as portas da televisão. Avança com os quê? Com os flyers. Ou então com os folhetos. E temos feito isso. Temos trabalhado e ganhado muitas almas. Deus, quando Ele manda, é como Deus mandou a Paulo, né? Para que fosse a cidade de passa a Macedônia e ajuda-nos. Ouviu? Veja que ele foi comissionado, direcionado, dirigido, orientado para ir à Macedônia. Muito forte. Uma vez eu falei isso com o Rui Vaz. Eu acho que o Rui deve estar. Eu disse, Rui, eu, eu gosto e eu ando a esperar que eu receba orientação do céu para fazer algo. Agora, quando eu recebo orientação direta daquele que está sentado no trono, o meu pai, para que eu vá, eu vou como se fosse a convicção da vitória é muito grande, sabe? Aquilo, como mais ou menos Paulo escreveu a respeito da fé de Moisés quando ele partiu para o exílio. Diz a Bíblia, Paulo descreveu, disse que ele viu o invisível. Como assim? Ver o invisível? É muita fé. Isso é uma certeza muito grande. Então, quer propósitos como de sacrifícios, ida, fazer algo, ou qualquer coisa, qualquer orientação. Eu recebo ela com muita, assim como mudança de lugar. Pode ser a gemer, porque há coisas que Deus te manda, não é da vontade da carne, ou então da pessoa. Há coisas que Deus manda que a pessoa nem se alegra. Há coisas que Deus manda com dores, assim como mais ou menos um jejum. Olha, a partir de hoje você vai jejuar, não sei o quê, não vais comer e tal. E é com dores. Não vais dormir. Vou como a orientação do monte. Leva a tua mulher para a mata. Não foi fácil. A orientação de jejuar hoje também não terá sido fácil. Agora, mudança de lugar, de bairro, aí já é que é de leve, né? Não importa se você não gostaste do lugar. Não importa se onde você está, se sente muito bem, estás confortável. Não. Faça só o que eu estou a mandar. E quando eu te mando, está a falar Deus, o meu favor vai contigo. A graça não merecida, não, merecida, sim, senhor. Graça merecida. E é muito forte. Sabe o que é você ir debaixo da orientação de Deus? Vai dar certo. A vitória é certa. Pode ser que, humanamente falando, que está tudo perdido. É mentira. Mentira. Como é que é? O céu manda na terra, pá. O céu não tem oposição. Então, é a mesma coisa como que ele autorizar para nós evangelizarmos, como que não. Como quando ele autorizou para nós usarmos os folhetos. Os filhos do diabo começaram a gritar, isso é idolatria, e nós avançamos. Hoje já ninguém fala mais disso. Ouviu? Aquele que é Deus, que não divide a sua glória com ninguém, aquele que não dá o seu louvor às imagens de escultura, aos diabos. Está a te falar, faz isso, você vai dizer, porque isso é idolatria, o pecador vem, não.
Foi como mais ou menos a ordenança de manter o cabelo sem cortar. Aquele que é o Senhor está a ordenar e vem o pecador. Não, há uns que me aconselhavam, diziam assim: isso não impedir as pessoas virem para a igreja? Eu falei: vou impedir como se aquele que traz as pessoas para a igreja é que me mandou fazer? Hã? Ah, não, mas eles vão ficar escandalizadas e tal. O pastor que tem cabelo eu disse: oh, ele mandou, deixa só, você vai ver. E hoje está aí. O cabelo virou, hã, um charme. Uns até já estavam pensando, já até dizia: ai, o cabelo dele é muito lindo. Não são os domésticos, são de fora. São os mesmos que diziam: não, corta lá esse cabelo. Uns entravam na live: corta lá esse cabelo. Hoje já está, cabelo lindo, ai, cabelo lindinho. Tomara que as pessoas não usam já como moda na terra. Ainda bem que dentro da igreja proibi que não haverá mais Nazireu, sabe, né? Se eu não proibisse que não houvesse, oh, esse todo discípulo seria o quê? Você sabe? Não, não tem como, o discípulo imita o seu mestre. Aliás, você viu, muitos rapazes já estavam a criar muito cabelo, barba, não sei quem. É? Só que também depois começou a entrar o espírito do erro. Muito espírito do erro, vanglória. Muitos começaram a desenganar que eram os Moisés. Tivemos vários Moisés. Moçambique era o epicentro dos Moisés. Angola tinha os Moisés camuflados, as oliveiras camufladas. Alguém perguntou, então, quantos Moisés existem? Só tem um Elias, por que que ele não estava a falar que eles também são Elias, só Moisés? Como quem dizia, Moisés já tá, Elias já está ocupado, agora não dá mais para falar que são Elias. Então falta um, que é Moisés, então cada um, o diabo também aproveitou. E quando mandei cortar os cabelos, hoje na Estene, não tem mais um cabeludo. Se aparecer um cabeludo, é um rasta. Então, os rastas não vamos obrigar ninguém a não ser rasta, que é uma prática diabólica, mas o evangelho está aí. E quando ele se converter, depois que vai rapar, vai virar baraba, como diz aí os angolanos. Mas por enquanto não, e para sempre. E eu sabe o que eu falei aos servos? Eliseu não era nazireu, Eliseu era inclusive até careca. Muitos discípulos começaram até careca, muito jovem. Ouviu? Uns vieram até comigo. Epa, não pode, careca. Eu disse, os liseus são careca, já. Aguenta só mesmo aí. Ok? E assim, nós estamos aqui, sempre firme na presença de Deus, buscando a face do Senhor. Pois o que há de vir, virá. Se tardar, espera. Certamente virá. E o meu ungido, o meu servo, vive pela fé. Obedecer a Deus, fazer o que Deus manda. Eis aqui a serva do Senhor, disse a Maria, faça-se em mim a vossa vontade. Jesus de Nazaré estava a ser enviado para ir para o Calvário. Não se faça a minha vontade, mas sim a vossa vontade. Ei, não é brincadeira, não. Eu esperei vários anos por ordenanças até que vieram. Tem uma fase que eu não esperava ordenanças e eu avançava. E chegou uma fase que eu agora esperava uma ordenança. Hã? E quando me mandava, nem um segundo esperava. Espera mais. Você não pode imaginar a rapidez que eu mando. Agora mesmo assim, se Deus me mandar, retira-te, vai para o Kitsung. Hoje mesmo, essa noite, é andar. Retira-te, vai para a Europa. Hoje mesmo. Mas como para ir para a Europa não tem que ser assim, então, mas amanhã já começa já a preparação da viagem. Isso eu dou exemplo, né? Não estou indo na Europa, nem no Kitsung. Quer dizer que como é que é bom obedecer a Deus?
Veja só que Paulo encontrou dificuldades, afronta, lutas na Macedônia, mas são falsas lutas que trouxeram uma bênção muito grande para o reino, que uma grande igreja foi estabelecida, uma fortaleza foi derribada, uma menina foi liberta, é incrível, e a igreja tomou raízes muito fortes e se tornou uma igreja famosa, Macedônia, os irmãos da igreja de Macedônia, mas alguém teve que obedecer, viu? E Jonas um dia quase que perdeu a bênção em querer fazer o contrário, mas pela misericórdia ainda foi, né, conquistado, foi conseguido, ou então foi capturado nas mandíbulas, e agora dessa vez estava a dizer, eu estou a ir agora. Vá, e foi, e teve sucesso na missão. É muito bom fazer o que Deus manda. É, é verdade, Ludmila. Quem está preocupado com a sua alma não olhe para o cabelo, mas quem se incomoda com o cabelo está à procura de uma desculpa para justificar seus pecados e não quer mudar. Com certeza. E não, em tudo é assim. Todo pecador que não quer mudar procura desculpa para manter as suas culpas. Não, culpado é fulano. Não, eu até que gostaria, mas só que não há hora. Não, deveria ser não sei o quê. É mentira. Quando ele me manda, eu vou a correr. Eu sei que o sucesso está aí. Eu sei que a vitória já é antecipada, porque eu conheço como Moisés teve por fiel aquele, aleluia, que lhe deu a promessa. Ele sabia que voltaria. Teve a certeza e por isso não temeu a ira do rei e viu o invisível. Sabia que ele voltaria e creu. Incrível. Incrível. Aleluia. Mas os rebeldes gostam de, como diz aí a Ludmila, de justificação. Não, mas como é que eu vou fazer isso? Não, mas a minha saúde. Não, mas epa, os meus filhos estão a estudar. Não, mas se fosse murmurador queixoso da minha sorte, eu também poderia estar a discutir com Deus. Não, não é possível ir no monte com uma mulher. Se fosse só por uma semana, tudo bem. Como é que vai ficar lá? E a água? Ele vai se lavar como? A água é difícil e porque não sei o quê, há muitos perigos, e porque não sei o quê, não, eu tomei e levei-a, porque ele mandou. E aí de mim, se eu lhe levasse, já falei outro dia aqui, contra a vontade dele. Se ele mais ou menos me dissesse, suba no monte e deixa a tua mulher, e eu ficar, não, mas como é que ele vai ficar? Depois, é o perigo, ela sozinha, e não sei, também não prosperaria. Ai de mim se eu lhe levasse quando ele não queria que eu lhe levasse. Ia lhe levar, em vez de paz, teria tribulação. Veja só, por exemplo, um pormenor muito pequeno de fazer em parte. Uns também fazem em parte. Não. Faça como te foi ordenado. É isso que Deus falou a Moisés depois do Sinai. Faça conforme te foi mostrado. Primeiro, Deus mostrou. Moisés teve a visão do tabernáculo, o modelo, as peças, tudo lhe foi mostrado. E agora o próprio Deus que lhe mostrou, ele fala, faça conforme te foi mostrado. Não inventa nada. Não tira e não aumenta. Tudo, ok? E Moisés fez tudo que lhe foi mostrado, conforme ele viu em visão. E é assim. Então, quando Deus me mandou para ir para o monte, eu aceitei. Eu questionei. E a mulher? Leva a tua mulher. E a casa? Entrega a casa ao dono ou à dona. Até aí nos entendemos. Nenhum questionamento. Depois eu fui sozinho. Fui passear, né? Fui para orar e saber onde é que eu poderia fazer o assentamento. E eu falei comigo mesmo em oração. Pai, o lugar onde tu vais querer que eu fique lá com a minha mulher
Assim como Abraão viu, lhe mostraste o lugar onde deveria sacrificar o seu Isaac, tu também vais me mostrar. Vais me dar uma paz. Vou sentir. E eu já conhecia o monte, era já a minha casa, né? Comecei do princípio a andar, 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 andar. Entrei aí da direita que da esquerda, quem que ia conhecer o monte. Depois manobrei, mas não tive nenhuma percepção, não, paz. Quer dizer, estava normal. Sabia que ainda não era aí. Quer dizer, fui nos lugares preferidos meus, ouviu? Nos lugares preferidos. Manobrei. Quando cheguei, já lá no fim, até ao lugar aonde ele teria escolhido para que eu assentasse lá a tenda, senti paz. E eu falei, ok, agora sei que o lugar é este. E eu dobrei o joelho naquele lugar, comecei a orar. Orei, 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 consagrei o lugar, apresentei o lugar a Deus. Falei, agora já vi, já entendi, estou a vir, é aqui onde eu vou ficar. Muita paz. Falei, muito obrigado, eu venho. E desci. Fui falar na mulher, olha, já tem um espaço, onde é que é? Ele, como também já ia várias vezes comigo, eu disse, lá, não sei o que, Itália, não sei o que. Às vezes lá nunca tinha ido com ele, mas só pela direção lhe mostrei. Ok, e nós subimos. No outro dia, subimos eu, Miguel, Dito Marajal e a filha dele. Só que, pelo caminho, nós a subirmos o monte, mudei de ideia. Pá, lá é muito longe, pá. A água. Eu acho que temos que ficar aqui no lugar. Depois também por causa de quê? Da caravana. É incrível. É aquele tudo, mas não quero ser como Adão que procurou justificar os seus erros por causa da Eva. Não. Eu disse que era conveniente aqui no princípio por causa da água, porque nem sabia quando sairia dali, se era para 12 anos, se é para não sei quanto. Então, fiquei num lugar falso, errado, bem bonito, debaixo de uma árvore bem grande, um lugar onde já as pessoas se oravam, hein? Cada um metia a tenda dele, que chegava primeiro, muita sombra, procurei a sombra, né? Meti lá a tenda. As consequências foram muito graves. 40 dias depois eu voltei. Por que que eu voltei? Porque fui no lugar errado. Eu achei que já tinha terminado o propósito. Eu achei que sabia que não tinha, mas queria me esconder através das minhas expectativas, sentimentos e o resto. Não, então era para 40 dias e nós descemos, porque já tinha dinheiro na conta, já dava para uma casa mesmo chique, bom, e paramos até Zango Zero. História você conhece, né? Os danos do Zango Zero, danos irreparáveis, carro, motor gripado, assaltos, roubo à mão armada, humilhação. Só que agentes da secreta estavam agigantados dentro do condomínio. Eles queriam até vir me bater e tudo. Ô senhor, um dia você vai levar uma porrada, tá ouvindo? Por causa do carros, finanças, sumiram. O carro ninguém conseguia consertar. Todas essas vicissitudes, 5 meses. Eu tive que me esforçar e dizer, por que isso tudo? Fala comigo. Eu sabia
que eu era como um Jonas, ou então Elias. E ele me falou: tu te comportaste como fez Elias no Monte Carmelo. Tu desceste contra a minha vontade. Volta e tens que ir lá onde eu te mostrei. Fracassaste porque quando foste, não ficaste no lugar. Eu falei: meu Deus, ouviu? Tem que cumprir conforme se for orientado. Estou a falar, vocês vão crescer, chegarão na fase da orientação. Não agora. Agora vocês. É raro esse momento aí de serem orientados. Não é que não existe. Pode existir. Conforme que for dirigido, orientado. E eu agora, a segunda vez, fiz conforme. Passei direto até lá no fundo. O lugar onde eu vi dificuldade de água. Houve dificuldade, mas dificuldade que se superou. Perigos. Porque aqui no princípio tinha muita gente, é tipo uma aldeia. Todos os dias tinha pessoas lá. Então eu escolhi aqui onde tinha muita gente. Não, mas fui mesmo lá na solidão, onde tinha paz. Não, encontrei paz, segurança, proteção. A água com dificuldade subiu, subiu mesmo. Não, nunca, não houve falta de água. É verdade, houve necessidades, mas sempre tinha uma gota, nem que seja só para lavar a cara ou a boca. E assim conseguimos cumprir o propósito. E mesmo quando ele me mandou voltar, ele já me falava que já tinha chegado o tempo, semanas antes, mas eu estava a resistir. Já começou a se complicar a coisa aí. Já começou a se complicar. E ele me falou: lembra-te, toda vez que você não faz o que eu mando, é grave. Eu falei: hoje mesmo, a história já vos contei. Hoje, Cosminha! Eu sabia que se eu não fizesse, se eu não me retirasse, o monte já não seria um lugar bom. Ter bandidos poderiam ir armados para me ameaçar e não sei o quê. O perigo, o pior não acontece, mas porém, sofre danos, não sei o quê, retaliações. Então, agora ando muito atento para fazer conforme a orientação. Tá vendo, né, ó, Júlia? Júlia é a mulher que localizou essa casa aqui. Foi Deus que te levou até aqui. Se o mesmo Deus que te trouxe até aqui, ó, Julinha, falar, retira-te, já era, na hora. Você vai ver que aqui esse lugar vai ser, hoje é um lugar protegido, uma fortaleza, muita paz, não sei o quê. Quando chegar a hora, a paz desaparece. Quando começou a acontecer muitas coisas aqui, a piscina estragou, não sei, até hoje não conseguem reparar. Eu até já estava a desconfiar que já tinha terminado o tempo. Muitas coisas a cair, a queimar em casa, não sei quem. Mas também não vi nenhuma direção, porque o inimigo também simula. O inimigo é muito. Ouviu? Com quem se não? Ele, quando começa a complicar as coisas, ele já começa a desconfiar que. Será que o tempo já chegou? Várias vezes até eu falei: epa, parece que aqui. Parece... Ele também queria me forçar a sair através disso. Mas eu também disse: não, não é pelo que eu vou ver, é pelo que eu vou ouvir. Não é só sentir. Tem vezes também sentir não ajuda. Sentir e ouvir. Ah, eu já falei até aqui na live. Mas fui orar, nada. Orei, orei, eu disse: nunca mais. Eu falei: ô Titi, tu não me aguenta não, pá. O gás estraga para eu tirar o pé. Não, 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 não. Então bora aqui. Mas o dia que a orientação do céu vier, não vou escolher o lugar. Pode ser pior do que aqui. Na mata. Melhor que aqui. É só andar. Eu, por exemplo, se dependesse de mim, eu poderia ir viver no Saurimo. Eu coloquei, tinha colocado no meu coração, se dependesse de mim, nem que ia ficar 6 meses no Saurimo.
apacentar aquele rebanho. E eu não se chocar com os bruxos lá da Lunda. E eles falaram: Cheguei! Vocês dizem que são alguma coisa, agora estou aqui. Não, mas não posso fazer isso. Hoje, quando eu estava a orar, a cantar com aquela ovelha de 20 anos, sempre quando eu oro com eles ou me cruzo com eles, desejo ir visitar a estalagem. Senti no meu espírito, comecei a falar. Parece que é tempo de ir fazer uma reunião na estalagem quando o Panzo voltar. Mas me concentrei e falei: Marcelinho, se concentra, yeah? Se concentra. Tem que receber ordem, ordenança. Foi bonito, né? A ovelha Yaya. Aleluia. Vocês viram? A obreira Yaya, 20 anos depois. Não, ele sempre vai aí. Não é novidade, não. Mas pronto. Ele me apresentou a filha dele, que eu não conhecia. Munda chorou, o Ismael viu, o Edmilson, o Kevin. Muito forte aquele momento. Eu disse: eu não sou pessoa de chorar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não por causa daquela ovelha, mas as lembranças onde tudo começou. Já teria abraçado ela, né? Uma vez, muito amada no céu, ela. É incrível. Uma mulher humilde. É que a gente não se sem interesse, não é brincadeira, é séria. É que a gente não se rende, não se entrega, não se rende. Mesmo a vida sendo dura, nos momentos de amargura, Deus eu canto aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia, porque a luta continua. Amém. Então, a ordem é: faça conforme te foi mostrado. E eu fiz em parte conforme teria sido mostrado, mas não fiz completo. E os danos foram grandes. Quando eu voltei a fazer conforme me foi orientado, recebi visitas dos agentes da secreta, dissimulados. Eu sabia que eram inimigos, mas eu não temi. E nada temerei. Frio, mosquito, chuva, umidade, lodo, escorpiões, serpente, tudo. Perigo de bandidos, cercado de macumbeiros, vestidos de profetas. Mas eu lhes enfrentei. É? Eles falaram: vocês são crianças. Aprendi a fazer conforme. Uma vez eu fiz conforme ele me mandava. Sofri muitos danos, muitos vitupérios, chacota, mas eu avancei conforme me foi mandado. Quando eu fechei a igreja, meus inimigos estavam em festa, havia alvoroço na terra, mas eu fiz conforme me mandaram. Fizeram chacota e eu avancei conforme me foi orientado. Aleluia. Digo amém. Poderoso Senhor nosso Deus. Digam glória a Deus. Eu fiz conforme me foi orientado. Que coisa linda. E hoje estou aqui.
E eu estou aqui. E aqueles que me zombaram, minha história não cessa, né? Como as fontes celestiais são as minhas histórias. Toda vez quando você passa muito deserto, muitas experiências, é incrível, eles não cessam, hein? E como são histórias verídicas, pode você falar mil vezes, as pessoas não cansam. É como a palavra de Deus, não cria enfado para quem está no espírito, mas quem está na carne, um enfado muito grande. Aleluia. Digam amém. Digam glórias a Deus. As minhas histórias não cessam. Estava a falar aos discípulos. Se houvesse gravação, vocês poderiam ouvir. Mas quando estou a falar com eles, prefiro não passar em gravação. Só na adoração e oração, né? Eu estava a lhes contar de um vitupério sofrimento que eu passei. Essa é uma aí de fechar a igreja. E a rebelião do discípulo. Os dois que foram me acompanhar, um era Judas. Um Eliseu e um Judas. Quando voltaram, o homem implementou a rebelião. Ele achou que era vivo. Não, vou aproveitar enquanto ele está na mata, vou congregar o povo. Achou que era vivo. Cuidado. Achou que era esperto. Você que é estrangeiro, brasileiro, vivo, aqui é um termo que nós falamos de pessoa muito esperta. E tem que explicar para não complicar. Achou que ele era esperto. Não, enquanto ele está lá, eu aqui, eu vou executar o quê? O povo todo, ninguém vai aceitar ficar sem igreja. Eles vão. E geralmente, assim, quando acontece, você vai ter que falar mal. Eles estavam à espera, porque eu lhes dei garantia, eu volto. Então, para conseguir convencer os corações dele, tinha que falar mal de mim. Não tinha como. E assim aconteceu. E ele achou que conseguiu, porque muitas pessoas seguiram ele. E eu continuei nas minhas calmas. Chiai, chingai, enekangalangol, itofu kale. E eu avancei. Zombaram, zombaram, deram chacota e os de fora, não sei quem, se ligavam, o homem fracassou, o homem fracassou. Eu obedeci, eu até obedeci, não apelei, obedeci. Eu só fiz que me mandaram. Com essa história do Augusto, né? O Augusto como me apertou, me apertou, me apertou. Eu falei, eu estou só a obedecer. Não, Deus nunca mandaria isso. Deus nunca mandaria isso a você. A mim me mandou. Viu? Hoje eu não é mais apóstolo. O apóstolo Augusto, o tal rapaz que me perturbou, o Judas que foi comigo e voltou e me perturbou. Eu não sabia bem da história dele. Só hoje perguntei ao Antônio, como ainda tem aproximação com as pessoas lá onde nós saímos. Ele que me contou bem a verdadeira história. Eu falei, diz-me lá, o que me falaram desse miúdo? Como é que é? Ele disse, pá, ele se prostituiu, deixou a mulher dele, estava a casar com uma obreira, essa mulher fez uma confusão grande, alguém, abandonou, conseguiu, o irmão dele que vive em Portugal, lhe pescou no meio das brigas, fugiu para Portugal. Estão entendendo? Enfrentar Elias, sabe qual é o ano da rebelião? 2012. As consequências só agora. 12 para 25 são quantos anos? 13 anos passaram. E foi mesmo no mês de abril que eu fechei a igreja. 13 anos depois. E no meio desses 3 anos até prosperou. Ele até prosperou. O diabo até lhe fez prosperar. Não é prosperidade assim, mas já teve alegrias, muito povo, não sei quem, muita prostituição.
até que chegou aonde chegou. Ouviu? Por isso eu tenho dito, se eu fosse, eles dizem que eu sou falso profeta não é fiel à sua mulher. Não, preste bem atenção. Escuta o que eu estou te falando. Nenhum falso profeta não tem caso fora do casamento. A única coisa que tem são discretos para não serem apanhados. Ah, aí sim. Então vai fingir, vai enganar as pessoas que ele é fiel. É a única coisa. Não estão entendendo, né? Falso profeta não é esse Edir Macedo. Você vai ver que vai ter casos depois. Quem olha para Edir Macedo vê fidelidade à sua esposa. Mentira. Não é possível. Primeiro é o falso profeta. O ofício do falso profeta é sexo fora do casamento. Isso é um dos ofícios primordial. Não somente o amor pelo dinheiro, o amor pelo sexo. Então, mas como um homem com aquela glória aí, onde entraram aquelas jornalistas, aqueles não sei o que, do que da Globo, da TV não sei quem, aquelas meninas maquiadas nos laboratórios. Achas? Esquece isso. Agora, foi muito discreto. E essa descrição tem a ver com a dimensão espiritual das trevas. Quando como é que é? Quando mais alto ele estiver no nível espiritual, mais cobertura ele tem. E essa cobertura faz mais discreção. E essa cobertura faz com que ele se torne mais discreto. E os demônios ajudam. Qualquer pessoa que ver pode até lhe matar. Não precisa ele entrar em ação. Se mais ou menos alguém descobriu, no dia seguinte eles assassinaram. Ou lhe ameaçam. Estás morto. Então, por isso você vê que os pecados dos falsos profetas ficam escondidos. Muita gente sabe, mas tem medo de revelar. Mas como a luz veio brilhar na terra, por isso estás a ver tudo a sair na tona. Esse miúdo, quando pregava, os pentecostais, fui pregar na igreja do quem? Do Sihanouk. Ele já teria passado lá. O Sihanouk, como já era inimigo, me mandou um recado. A minha mulher disse que como é que o discípulo prega mais melhor do que o pai dele? Disse que a mulher dele que falou isso. Disse que a minha mulher disse que o Joaquim tem mais unção do que o apóstolo. E eu respondi ao Sihanouk, tua mulher é pentecostal e o demônio pentecostal gosta de um outro demônio de Zaracatas. Ele mesmo confirmou, disse, não, tem razão, tem razão. É aquele clima, o clímax pentecostal de fazer, tá vendo, né? Mexer a plateia. E as pessoas levantarem, gritarem, pularem, dançarem, não sei o quê. Criarem um som. Então ele era bom nisso. Era muito bom, porque também é descendente dos pentecostais. Era muito bom. Então, quando ele foi lá, os pentecostais sentiram-se em casa. Ou então o pregador que foi é da família. Ok? Se mais ou menos um pregador da IURD, se ele vai pregar na pentecostal, ele se não de fazer demonstração do poder. Aquele poder aí, quem está vindo da IURD sabe. Da manifestação dos demônios, ninguém vai gostar. Ninguém. Vai dizer, ah, esse pastor é bem frio. Só quando mais ou menos ele chamar para fazer oração é que vão ficar espantados. Xé! Muito poder. Se não dá uma mensagem, vão dizer, não, porque eles querem. Talvez pregadores pentecostais, eles se vangloriam, disse, o melhor pregador no mundo é pentecostal. Porque eles aprendem a agitar as massas, obrigam, quer dizer, cria uma revolução emocional no meio do povo. E o povo também já como é emocionado, então quando vai um outro emocionado, emoção mais emoção, gera emoção ao quadrado. E eu respondi ao Oceano que tua mulher é pentecostal. Ele tinha que dizer mesmo que o rapaz tem mais unção, porque a mensagem dele é pentecostal, ele é imitador do Marco Feliciano, e a tua mulher é emocionada, e ele disse, não, tem razão, tem razão. Eu disse, claro, hoje estão aí, todos eles. Uma vez eu fui com uma comitiva para uma outra igreja também com descendência pentecostal. As canções, não sei o quê, todos esses, essa origem aí, que me convidaram.
E todas as pessoas que foram comigo, o Batista foi comigo, que vieram da Pentecostal, uma deles me falou assim, uma irmã me disse, apóstolo, me senti em casa, uma igreja cheia de demônios, o pastor é um feiticeiro, demônios do Espírito Santo, e a pessoa me falou, senti-me em casa. E sabe o que eu lhe falei? Sim, sentiste em casa porque ao lado desses demônios, se tivesse saudade, onde você está a sair? E ele riu, né, na terra razão. Eu disse, claro, tens que te sentir em casa. Hã? Todos da Iurde, quando vêm na Estene, eles sentem-se como se fosse alguma coisa só diferente. Vai dizer, yeah. Sentem-se como, não, dizem assim, não, epa, yeah, estamos em casa, porque eu estou a vida é Iurde e tal. Não prego como eles, a minha mensagem, mas pronto, sempre tem alguma coisa que você vai ver que talvez só no louvor mesmo fui muito longe. Hein? Oh, ex-obreiros da Iurde, louvor, eu vi que aqueles, José Sicussa, os obreiros da Iurde, tipo do que da Adventista, eu sou de sangue quente, por isso eu gosto embora dos louvores pentecostais. Esses aí da Iurde, tipo, são embora Adventista, tipo da Católica, veja só. Aí os sotonista beta. É! Agora, desse movimento pentecostal, é agitação, é sangue quente. É muito forte, né? Por isso, poucos louvores que eu canto são da Yurda. Um ou outro, mas se não, glória a Deus. Tá ligado? Tu na saquila tata. Hoje me contarei para o rapaz. Assim, pronto. Queria jogar com ferro, com madeira, quero jogar com ferro. É o que dá. O tempo pode demorar, ouviu? Por 13 anos. Continuava a pregar o evangelho. Continuava com a igreja dele. Depois, tirou a igreja dele e veio ficar próximo de mim. Na mesma rua. Como quem dizer que aqueles todos membros da igreja dele que se escandalizaram aí, vem aqui. E toda vez que ele ia na festa, eu ainda lhe convidava. Convidava todos os antigos. Levava alguém. É incrível. Roubava alguém. E ele tirava os números, né, discretamente das pessoas. Me falaram. E depois esse irmão disse, deixa. Eu não estou preocupado. Eu não faço isso. Eu? Nada. Essa coisa porque alguém saiu, foi ninguém. Não. Estou falando ontem, não é agora. Hoje você até saiu, ninguém dá conta que você saiu. Ontem, que quando você saísse, o teu lugar ficava vazio. Eu só dizia às pessoas, não, mas esse irmão, esse irmão. Eu dizia, ó, esquece. Estou atrás do alvo, pá. Estou atrás do alvo, vou discutir uma ovelha. Vou discutir um dízimo. Vou discutir, não sei o quê, um espaço. Não. Eu quero coisa grande. Eu quero coisa grande. Então eu não vou distrair, não. Nas coisas pequenas. Este é o meu ser. E veja só onde eu cheguei. Não, vocês têm a noção, qual é o nível que eu alcancei espiritualmente falando? Nem tudo eu vos falo. Há coisas que prefiro não ver. Vocês não têm noção. Qual é a dimensão? Tá vendo aquilo que falou aquele rapaz aí? Quem é? Tem um rapaz que disse que a dimensão do espírito, a do apóstolo, não se pode esquadrinhar e tal, não sei o que, não sei o que. Ele falou um termo aí. É verdade. É mesmo verdade. Portanto, eu estava a dizer de quê? Rodrigues, falei quê? O Rabi estava a falar da dimensão, mas Rabi. Olha, vocês não têm noção que dimensão que eu alcancei. Vocês não têm. Não, não podeis.
Não tem, ninguém consegue. Nem, olha, é uma dimensão que os filhos desse mundo estão espantados. Só que o bom, para a parte deles, eles já se prepararam para Elias. Pergunta o Camalenga e vai te contar. Já se prepararam. Por isso levaram homens a dimensões satânicas inimagináveis. Porque eles sabiam que o homem que viria, Satanás já lhe tem, já lhe, não, o que vai vir não é brincadeira. Não somente o espírito que ele carrega, e também a missão que ele vai vir com ele. É missão mesmo. Vocês ouviram aquela mensagem que eu preguei no livro de Daniel? Era capítulo o quê? Quem me ajuda aí? Daniel, estou à espera que você mande a mensagem aí. Daniel quanto? 2. É mesmo assim, dona. Daniel, capítulo 2. Vocês vão ver que estamos em cumprimento dessa palavra. E Elias veio cumprir essa palavra. Ok? Não começou agora. Já começou com Emanuel. Elias veio completar. Estás a ver? É capítulo 34, sim. Diz assim: que nele, isso também lhes cria muita confusão. Mandei abrir, nem li. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada. Ler para quê? É preciso ler? Se eu falei. Se alguém diz, não lê, eu vou falar. O que eu falei não está aí. Os pentecostais, quantos me convidavam a abrir a Bíblia, nem lia. E um vinha me atacar. Não lê, ler o quê? Tudo que eu falei está aí. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Ok? Veja que até a pedra bateu nos pés, porque só será os pés agora. São os últimos. Pois Elias não vai jogar nem com a Babilônia, nem com a Roma, nem com nada. Vai jogar com americanos e com o anticristo. Os pés de ferro e de barro. E a esmiuçou. Estão entendendo? Eles sabiam que isso iria acontecer, que foi falado a Daniel. Agora, feito isso, veja, eles sabiam que o homem que viria iria até destruir o último império, que é os pés de ferro e de barro, anticristo, ferro, barro. Isto é, a junção, a mesclação entre o espiritual e o físico. Não essa mesclação agora, de levar as pessoas pela fé, os bruxos serem feiticeiros, não. Quando todos os anjos caídos, naquela batalha de Daniel, do capítulo 12 de Apocalipse, Miguel e os seus anjos batalhavam, Dragão e os seus anjos batalhavam, e o dragão foi expulso do céu, e o seu lugar não foi achado lá, juntamente com seus anjos. E caíram na terra. Veja que quando foram expulsos, não foram lançados no abismo, na terra. E uma voz diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o dragão desceu até eles, e porque lhe resta pouco tempo de vida. Esse pouco tempo de vida é os 3 anos e meio. Então, Satanás vai descer para reinar juntamente com os homens. Os homens é barro e os espíritos são ferros. Por isso, esses dois peixes, em parte é de ferro e em parte de barro. Pela primeira vez, vai haver junção entre essas duas naturezas. Só que o barro
e o ferro não se juntam. O espírito e o ferro podem se juntar, mas nunca vão fazer cruz. Não existe unidade absoluta. A única forma é possuir o barro. Senão, não é possível. Por isso você vê que no governo do anticristo, já vos falei, que até demônios estarão a servir. Os olhos dos humanos na grande tribulação, por causa de muita dor, estarão abertos. Ver demônios já não vai ser problema. Os espíritos estarão a trazer comida, hein? Na mesa aos ministros, aos presidentes. Os servos serão demônios. Os anjos vão se mover no meio dos homens, anjos caídos, os principais, as potestades. Ouviu? Incrível esse reino. É um reino onde o barro e o ferro vão coabitar juntos. Ouviu? Ou estão aqui a se mover os ferros, mas os olhos dos humanos estão fechados. Só os indócios é que conseguem ver, né? Mas naquele tempo já era. Uma demência muito grande, né? Sabe, sabendo Satanás quem viria, seria terrível. Com uma vida plena com Deus. Sacrifício é água. Um homem com espírito. Então ele também preparou homens com espírito. Homens terríveis. Por isso, mesmo estando nessa dimensão que levou, veja só, por exemplo, os macumbeiros, ou satanistas, tá vendo macumbeiro e satanista, se ele vem te atacar, fala só, ele foge. Ah, antes fugia? Não, se nem mesmo eu me fugiam. É choque, porque eu tive que crescer. Cresci tanto que eles, quando eles ouvirem, quando vocês estão a ouvir eles vos fugir, quer no espírito como no físico, não é por ser Elias. Já vos falei? Não, porque ele é Elias, nada. Elias era bebê, é a dimensão. Eles foram sujeitados, foram ultrapassados. Então, quando o discípulo de Elias clama, eles fogem. Agora entenderam por que o nome de Jesus espanta nas trevas? Por causa do que ele fez. Não pense que eu já falei numa mensagem. Eu brinquei no passado com meus amigos, chamavam-se Jesus. Tem um amigo da infância, o nome dele era Jesus. Temos o nosso para-pastor, chama-se Jesus. O Jesus de ressurreição. Aleluia. Ok? Vocês não têm noção que dimensão o homem alcançou. É muito grande. Mas ainda assim tem outras dimensões para alcançar. Só para você ver que o mundo espiritual não é coisa de brincadeira, não. Hã? Ainda tem outras para alcançar. Mas as que foram alcançadas está a trazer espanto. Um feiticeiro, quando estava naquela dimensão do monte, me apareceu no espírito. E ele me perguntou qual era a tua dimensão. Na altura, quando estava nas estrelas. Apareceu, eu lhe falei quantas era generado e quantas estrelas. E ele me perguntou, como é que você conseguiu chegar até aí? A visão que eu saí de um lugar, atravessei o rio, uma ponte, e fui para uma casa. Hein? E era até a dimensão, não é do Sol, é da Lua. Um bruxo me perguntou, como chegaste até aqui? Quer dizer, espanto. Estás a ver aquele... Uma vez introduziram uma prostituta dentro de casa que é para me deixar cair. E quando minha história não cessa, uma semana sem sucesso, e ele se retirou, e eu tive uma visão, alguns anos depois, daquela ação ou daquela tentação. Naquele momento, não me foi revelado, mais tarde. E eu falei, meu Deus, eles colocaram uma mulher que
fez tudo para que fosse comigo à cama. Seduzia, 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 nada. Não conseguiu, na minha visão. Fisicamente não vi isso. Fisicamente estava tudo, sabia que havia tentação, mas estava tudo calmo. Mas no espírito eu vi ele me pressionar, tentar, e não funcionou. E quando ela se retirou, eu vi bruxos frustrados a se retirarem, que ele estava cheio em volta da casa. Eles é que citavam, vai, 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 vai. Expectativa, 24 estavam com os olhos nos ecrãs, nos espelhos mágicos a ver qual seria o fim. E quando não aconteceu aquilo, um dos líderes comunicou-se com o chefe dele. Fulano, fulano, vou falar os nomes aqui, como parentes. Fala, olha, não conseguimos impedir o brilho da lua. A lua que vai brilhar agora, o ataque já foi feito há muito tempo. Em outras palavras, se ele cair agora, nunca mais a lua. O brilho da lua é, é como que era proibido. Ainda não brilhou. Estão a tremer, sabe mesmo? Ai, 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 a lua brilhar. É o quê? Os que ainda não viram a guerra, sabe? Quando a lua brilhar, ficaremos sem norte. Uns vão ficar malucos. Hã? Mas o ataque já foi feito antes. Sabiam que se o homem pecasse na caminhada, a lua não brilharia, só brilharia as estrelas. E o brilho das estrelas é pobreza, infelizmente. Isso que estamos a viver hoje. Né? Que mistério estou por revelar. Eu vi ele dizer, chefe, tá mal, não conseguimos impedir a lua brilhar. E ele falou, como assim? Não, a pessoa que nós colocamos fez tudo. Bem chateado, chefe. Como é que ele não conseguiu? Não, não conseguiu. Fez de tudo. Não conseguiu. Todos a subirem nos caminhões, a se retirarem, frustrados. Hã? Sony, tiraste a mensagem? Soninha? Eu sei que ele está a escrever. Ok? Volta então. E foram embora. Só para você ver que eles investiram para que a lua não brilhasse. Não se fala do sol, porque o sol já, esse não é investimento desses aqui. Quer dizer, quando a lua brilhar, acabou. Ninguém mais impede o sol brilhar. É fácil a estrela brilhar, mas é quase impossível a lua brilhar. Eles disseram, brilhar a lua? Não. Como é que fica nós? E nós, então? E nós? Não, 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 não. Ataquem! Não podem deixar a lua brilhar. Não conseguiram. Então, o homem está a um nível espiritual que deixou todos eles sem rastros, frustrados. Por isso você está vendo os papas a se seguir. Desde que morreu o primeiro papa, passaram quantos anos que morreu o segundo papa? Ok? A dia Sani me contou de uma visão que ele teve. Ele estava numa grande batalha. No fundo, esses propósitos que estão a fazer aí estão a trazer muitos danos ao inimigo. E ele sentiu-se, queria ver já o sol a brilhar. Sentiu-se cansado e queria ver, em outras palavras, até quando o sol vai brilhar. E ele olhou para o céu para ver se o sol estava a brilhar. E ele viu que o sol brilhava muito forte lá nos céus. Sol forte no céu. Eu vou explicar o que é que significa isso. O sol era grande.
o brilho muito, o céu todo estava iluminado. Titânia. Lá na minha terra chama-se Titânia. Quem entende que Congo sabe. Titânia. Mas quando olhou para a terra, que era terra escura, só tinha chegado na terra uma luz bem fraca na terra. E ele ficou muito espantado. Lá no céu, o sol está em alta e na terra estava tudo escuro. O sol só tentou iluminar uma luz muito fraca. E eu vou explicar isso. Quando já vos falei até, ando vos falar do sol, 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 sol. Disso que não falo abertamente assim. Você não anda a pensar que é o sol que está em guerra. Qual é o sol mais? É o brilho do sol. Aliás, eu já falei aqui. Uma coisa é as guerras no sol e outra coisa é o brilho no sol. Veja só o que acontece. Quando você vence uma fortaleza, entre uma outra fortaleza, ofusca a tua vitória. Por isso foi dada a fé. E a fé com paciência. Senão o homem não... Isso acontece em tudo, não é só nas dimensões espirituais. Então você... O que acontece? Quem é que impede você não ser abençoado? É um demônio, é um bruxo. Quando o bruxo está à tua frente, é que fechou a porta. Então você tem que lutar com ele para lhe derrotar. Quando você lhe derrotar, se ele está com o casamento vai acontecer. Se ele está com o dinheiro vai vir. Só que, quando você lhe derrota, o chefe dele toma o ofício, recupera mais ou menos a chave que você queria recuperar, poderia recuperar. E ele diz assim: ainda tem guerra, a chave está comigo. Ouviu? E pode ser não sei quantas mil, pode ser mais um outro, vai fazer o mesmo. Mas depois chega o momento: não, 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 não. Ele está tendo muitas vitórias, mesmo sem tendo a coisa, mas nós estamos a perder, os danos são grandes. Ah, pronto, agora ele entrega a chave. E isso já é o céu que determina, eles pensam que são eles. O céu é que eles ordena sem ouvirem a voz do céu, e eles fazem isso. E o céu é que permite que te resistem. Ouviu? Céu aceso, sol na sua força. Aqui, uma parte somente do sol. Há 3 anos atrás, o sol brilhou a terça parte. Olha aí. Terça parte significa brilhou. Estamos à espera o brilho da segunda parte. Esse ano eu tenho certeza. Não vai passar. Esse? Não. Pode passar, mas duvido. Quando o sol brilhou a primeira parte, o sol brilhou na luz das estrelas. Quer dizer que as estrelas que estavam escuras receberam a luz do sol. Agora a lua que estava negra vai receber a segunda parte, quer dizer, vai aumentar a luz da lua. Isso que a Sony viu não é o que vai acontecer agora, é o que estamos a viver. Muito pequena a luz. Terça parte, eu vi uma parte do sol estava acesa, uma pequena parte. Meu Deus! Mesmo se dividirmos o sol em terça parte, eu vi que não era nem terça parte. Quer dizer que ainda diminuíram lá na terça parte, diminui lá. Um pouquinho só. Tipo quando a lua, né? Quando a lua nasce, essa é só uma parte, uma pequena parte. Chama-se lua minguante. Aquele picabilua aí que aparece. Agora vamos ver as duas partes do Sol a brilhar. As duas partes do Sol vão fazer com que a Lua brilhe. Eu vi a Lua. Eu vi os endoques a ficarem perturbados, malucos. Eu despojo da Blue, ok? Estava à frente de um cemitério. 60 medidas de farinha por um dinheiro. 30 mais 30. É incrível. E depois dos 4 dias, veja só que o Sol não vai brilhar. Não, vou vos contar agora. O que vai acontecer daqui a 4 dias? As duas partes que já estão acesas vão apagar. Se preparem, já? E quem é que fez com que as duas partes do Sol não brilhassem?
são os 7 montes. Eu falei disso hoje. Esses montes são históricos. Como disse João, 5 teriam passado, o outro existia, o outro viria. E quando viesse, importasse que demorasse pouco tempo. Mas também existem esses 7 montes, fortalezas que dominam o planeta. Os 3 primeiros montes, Ocidente, Babilônia, e os 4 os poderes mundiais, onde estão as 4 nações. Estou a falar que são dimensões das nações, porque também tem homens que estão nessas dimensões, nos seus países, mas não tem o domínio, ele é que tem, mas as nações dele não. Tem muitos africanos que estão em alta, imagina assim, seus países. Ok? Agora você veja, o homem alcançou níveis estrondosos que eles todos não estão a conseguir entender. Como é que ele chegou aí? Porque eles sabem que... Por que que eles conseguem, as trevas, chegar nesses níveis? Já vos falei, tem oposição a eles. A oposição é a carne deles, só acabou. Mas nós temos 2 inimigos. A carne, ou a tua vontade, e o diabo. Deus não se opõe a ele se consagrar. Ou você está a pensar que se um grande bruxo está a fazer uma loucura numa mata verde, vai vir lá um anjo para lhe matar? Não. O anjo só vem quando entra a igreja em ação. Senão ele está embora aí. É livre, ele faz, por isso fizeram loucuras. Sem oposição, infelizmente. Ok? Por isso, vocês não podem nem imaginar. Quer dizer, tinha que descer o dragão para que o sol não brilhasse, você não sabia. E já estava escrito, claro. E é frustrante. Por isso chama-se amarelo. Frustrante. É mesmo frustrante. Depois de muitos anos a batalhar, e o sol só brilha um pouquinho só. E eles dizem miséria, desgraça, mendigância, por causa dos níveis em que eles dizem, nós temos o mundo na nossa mão. Se, com as tuas misérias, você vai quê? Vai longe, fica lá, pá. Domina lá mesmo aquele bocado de território que você tem. Nós temos a maioria dos territórios. É isso. Então, é grande, mas no campo de batalha, esses todos foram passados, não pode nem se aproximar, nem se atrever para vir diante do homem. E quando você clamar, esses todos, ele tem que correr, ele sabe. "Ei!" O bom também, esses aqui que estão no nível acima, não param diante de vós. Viu como Deus é tão bom para com o seu povo? Porque se fosse esses aqui, eles iam te despedaçar. Porque se você clama a Elia, ele não foge. Ah, você tá entendendo, né? Não, estamos falando sério. Esses que estão acima. Por exemplo, nesses 4 montes que faltam. Esse, se você grita, Elia! Ele vai te falar, pode chamar Elia. Ele não me faz nada. Porque se Elias vier, é para lutar com ele. Óbvio? Só que Deus não permite. Deus não permite que esses grandes tubarões venham parar diante de vocês. Só param diante de mim. Para me resistir. A vocês não. A vocês, vocês são bem privilegiados. Só param diante de vocês aqueles que eu já venci. E quando você clamar, ele foge. Porque senão Elias vai vir lhe matar. Entenderam por que que eu estou a dar a minha vida por vocês? Entendeu? É para o vosso bem. Senão você não conseguiria. Vamos seguir com. Esses são tubarões. Você sabe qual é o nome que eles chamam lá no mundo do espírito, lá na Ásia? São os gurus. Vocês vão conseguir diante dos gurus? Eu já vos contei isso. Mais ou menos se aquela família.
pessoa, naquela família tiveram lá grandes gurus. Assim, mais ou menos, tem pessoas que estão entre nós, seus pais vieram da Ásia. Um exemplo só. Foram monges da Índia. Vão se converterão. Ah, esquece isso, pô. Mas agora, com Elias a lhes perturbar, aí já pode. Ouviu? Você nem sabe onde é que vem a tua descendência. Nem sabe que na sua descendência tiveram lá os poderosos, que pode ser na África, não é só na Ásia. Teve lá um grande sacerdote do inferno, hum? De uma dimensão muito alta. Esse indivíduo já foi, mas outros papos ficaram. O trono ficou, as cadeias ficou. Sempre tem alguém a substituir. Eles nem te conhecem. Você nasceu na África, mas eles sabem a partir lá da Índia, da China, a partir lá do Egito, do Congo. Temos nosso sangue em Angola. É? Esses todos são famílias de Angola que longe. O trono, ainda existe esse trono. Politicamente está no MPLA, mas tradicionalmente tem lá mesmo os seus. Você nem sabe que você é família de Angola, mas eles sabem. Quando eles acionam, todos aparecem. Até os que não são feiticeiros aparecem no espelho mágico. E eles conseguem. Não, esse anda onde? Não, esse vive na Europa. Ah, ok. Porque no mundo espiritual está em código. Cada família tem o seu código. Então, quando eles invocam aquele código, vocês não viram uma menina que ficou endemoniada por causa de um código? Que ficou maluca e eu tive que libertar na Inglaterra. Estava embaixo, não sei se é de quem se lembra, desse testemunho. Um número, um código embaixo, sei lá, se é um boneco do não sei quem. E não sei se ele lhe mandaram para fazer o quê com aquele número. Quando ele acionou, já era. A menina ficou maluca. Albertina Ambondo se lembra. Chama-se Cristiane. O pai dele é o não sei quem de Brito. Eu pensava até que esse de Brito aqui era ele. Tem um de Brito aqui, de Angola, e esse é angolano, mas está na Inglaterra. Lembra-se, né? É que foi um código. Esse código vocês estão a ver aí, tem código secreto. Por isso, tinha que vir alguém. Está entendendo a conversão? Por isso as pessoas vão se converter em todas as nações por causa das vitórias de Elias. Elias vai chegar até o fim. Então não haverá pacto nem fortaleza que vai manter os escravos. Não vai. Senão, escapa mesmo. E muitos pensaram, não, Deus é todo-poderoso, então esquece isso. Aquele que é todo-poderoso é que estabeleceu essas regras. O todo-poderoso. Você não está vendo que o todo-poderoso está a reclamar, a dizer em Israel, ninguém entrou comigo na brecha. Como ele precisa de alguém? Ele não precisa de ninguém para tapar os muros, mas ele está a dizer, não houve ninguém no meio deles para que estivesse comigo, para tapar os muros, ou então as brechas. Ninguém. Dos povos. Procurei e não achei ninguém. Por que ele estava a procurar? Se ele é todo poderoso, que não precisa de ninguém. Agora, o trabalho que ele fez, como esse que eu estou fazendo, esse é meu trabalho. Esse é meu trabalho. Mas tinha que ter alguém, e esse alguém sou eu, nesse momento. Ok? Lembra-se como Satanás estava a blasfemar, estava a blasfemar a igreja. Não blasfemou Jesus, zombou da morte de Jesus e blasfemou. Olha, Jesus, tu morreste na cruz, mas o teu povo odeia a cruz. E ele dava gargalhada. E eu me apresentei e comecei a chorar. Em outras palavras, falta do respeito. Eu não é só chorar. Se terminasse em choro, não resultaria em nada. Lágrima de crocodilo. Falta do respeito, tinha que me posicionar e dizer: eu vou atacar o teu exército, vou te atacar.
e para lhe atacar. Veja só, até hoje nunca chocamos com Satanás. Até hoje. 28 anos do Estás tira a recruta. 21 anos, agora vamos falar de 21. 21 anos, até hoje nunca cruzamos com Satanás. Nunca houve um encontro mesmo com. Mas com seus servos. Ok? E sabe o que ele fala? Eu quero jogar com ele. Ele diz: Você vai jogar comigo, você não venceu ainda os meus homens. Ele colocou, está vendo na linha, fortalezas. Ele chama-se dimensões. Colocou 10 barreiras. Cada número tem lá um grupo. Tem um chefe e tem lá um exército. Homens, espíritos. E ele está aqui, no topo da pirâmide. E eu quero já jogar. Ele está até me falou: Oh, menino. Quando estava no monte, o diabo me falou: Ora mais, menino. Estás a orar pouco. Eu todo estava com aquele menino, hein? Como Davi, queria já chocar com Golias. E Saulo disse: Você é criança. Eu sou assim. Eu quero já entrar em guerra com ele. E ele está dizendo: Como é que você vai jogar comigo se você ainda não vencesse os meus homens? E quando você acabar com todos eles, esse acabar não é matar todos, vencer todos eles. Nem todos é que morrem. E nem todos é que entram na guerra. Quando você vencer todos eles, até o último, então eu vou te chamar para a guerra. Follow me, já não tem mais. E são barreiras e que levaram para que a guerra se prolongasse. Por isso, os eclipses. O sol brilhou, lá estava brilhando, mas aqui a luz vinha só um pouco. Por causa do quê? Não é peneira, não. Não se impediu o sol com peneira. É uma montanha. Como? Tudo ficou negro. Tem que destruir essa montanha. E quando destruíram aí, você diz: Olha, acabei mais outro. Como maior que aquele? Depois mais outro. Como? Depois mais outro. Como? Não. Primeiro, é um revolucionário que faz essa guerra. E o revolucionário tem uma característica peculiar, né? Quer no mundo deles como o nosso. No físico, no espiritual, o deles e o nosso. Um homem que não põe, não tem que ter interesse materiais, quer dizer, não pode desejar nada, não pode esperar nada. E quem não espera nada, isto está disposto a perder a vida, perder a juventude, perder a vida, até morrer, tem que estar disposto. Mas se você anda atrás das recompensas, dos presentes, das bênçãos e prêmios e presentes, não vais conseguir, vais aonde? Hã? Tem que estar disposto. É isso que Paulo falou: todo aquele que luta, de tudo deve se abster. E qualquer um que for alistado para a guerra e se apressa com os negócios desta vida, não vai agradar quem o alista. É reprovação total. E não pense que essa guerra é para todos. Não. Não, você vai conseguir onde? Eu vi isso que eu falei aos pastores que estavam a achar que eles eram não sei quem e tal. Você esquece isso, rapaz. Se esconda mesmo na sombra, hein? Muitos querem fazer loucura. Nunca vai chegar onde eu cheguei. E vão te matarem. Fica atrás. Não é para você largar a espada. Com a espada na mão, mas atrás. Atrás de Elias. É o único. Óbvio? Por isso esse menino todo, esse que eu contei a história agora, fugiu, abandonou a mulher, não sei o quê. Ele pensava, eles todos fizeram competição. Eram muitos. Competiram comigo, acharam que eles eram alguma coisa. E quem compete, geralmente, depois vai falar mal do aquele que ele está competindo com ele. Toma arma, denegrir, ok? Eles todos terminaram mal.
Isso não depende daquele que quer, nem tampouco daquele que corre, de Deus que se compadece. E ele se compadeceu ao homem, e vocês todos têm que ficar atrás do homem. Porque onde eu estou a chegar, ninguém chegaria ali, ninguém. Territórios virgem. Não que eu seja melhor que os outros, mas a graça pertence a mim. Mas você está vendo como falou quem? Alguém que falou, os anciãos do povo falaram a Neemias, a Esdras. Ele falou: levanta-te, homem, esse negócio pertence a ti. E o homem estava a chorar, prostrado, se levantou. Lembra-se daquela história de Esdras? Este negócio pertence a ti, ok? Porque senão, as almas estão presas aqui, escapariam. Pode querer você que te prenderam numa grande fortaleza. Se não tiver alguém que liberta, que derrota, por isso Jesus falou, tem que vencer o valente para repartir o despojo. Essa pessoa se esforça no cristianismo, nada. Não vai conseguir. É um prisioneiro. Ele vai pensar que Deus não existe. Por isso, a necessidade houve que viesse um libertador. Desde sempre foi assim. Não mandou dois Moisés. Só um. Que, não é isso, não. Moisés que foi capaz para vir enfrentar Faraó. E que tinha graça. Só enviou um Jesus. Que não pecou e com seu sangue não tem mais outro. É esse, o único sangue. Não tem. Nem de Moisés, nem de Elias. O único sangue que não pecou. É. E só Elias e o único Elias que recebeu graça para destruir a pedra que bate, aleluia, nos pés do ferro e do barro, para esmiuçá-lo e a sua perna ser levada, aleluia, pelo vento, e depois essa mesma pedra que o reino de Deus vai encher a terra toda. Este é o milênio, o reino de Cristo. Estão entendendo? Estão entendendo? Uma dimensão fora de série. Ontem eu tive que, estava em orar, eu disse, Pai, reconheço que o desejo de ter mais, de ser mais, me leva até pensar que estou muito baixo, sou pequeno, sou. Quer dizer, não fui longe. Eu disse, reconheço isso. Mas também agora eu começo a ter a noção, reconheço que cheguei muito longe, mas quero mais, sim. Por isso, quando você é mostrado o meu nível espiritual, a minha grandeza espiritual, vocês ficam espantados. Ah, que homem é esse? E você vê que quem me viu ontem no espírito, depois de um ano, não vai me ver à mesma altura. Vai ver, a vez passada eu lhe vi, mas ele cresceu mais, sim. O crescimento agora é anual. Cada ano aumenta a altura. Cada ano aumenta a altura. Por isso, os últimos 7 anos é do crescimento do reino. E quando o homem cresce, o reino cresce. Amém? Sois bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós que nasceram nessa geração, para parecer alguém que morre para vos libertar das garras de Satanás. Viu esse menino que estava a pregar o evangelho? Porque não, esse não acredita nos outros. Vou acreditar em ti. Você é quem? Você não sabe nada. Você é um escravo. Por isso os feiticeiros brincaram com ele, até zomba. Esquece isso, pá. Não, o quê? Esquece isso. Quando os feiticeiros dos vossos parentes e tal, amigo, vos falavam, qual igreja? Vocês também se enganam. Deixa. Só que eles não queriam vos abrir o jogo. Queria dizer, não tem nada, o teu pastor é meu colega, é meu subordinado, é meu chefe. Um certo dia, alguém me contou, estava num táxi.
e passaram à frente da igreja do Eliseu. Eles estavam saindo no Golfo, num táxi. E tinha lá um soba que começou a rir quando passou à frente da igreja de Eliseu. A rir, cá. Mas tem táxi, né, que sai das Congolês para ir para aí no Golfo de Coreia. Naquele tempo, posso já não existe mais aí. Tinha táxi, ficavam até parados aí. Tava a rir, cá. Eu como disse, esse é pastor. Esse aqui é meu colega, estamos juntos lá na reunião. Tem, né, Marília? E tinha lá os escravos. Começaram a amaldiçoar o velho Soba. Seu feiticeiro, você é um grande profeta. Ele disse, grande quê? Olha, olha o que o Soba falou. Grande quê? Oh, vocês também, vocês são cegos, vocês sabem que Eliseu estava comigo no cemitério, na reunião. É, dizer, seu bruxo, você não nos engana, não. Esse é um grande profeta. O Soba riu. E alguém estava lá, me perguntou, o que significa isso? Ele estava mentindo ou é verdade? Eu disse, é verdade. Vos contei a história do quem? Da quem? Da mamãe, da Sofia, não lhe chamo de mamãe Sofia, ela não é minha mãe, não. Tinha um macumbeiro. Esse faz parte do primeiro macumbeiro que lutaram comigo. Aquele que eu vos falei que disse que vou destruir essa igreja. E eu falei na mulher dele, diz a ele, eu desafio ele. Aquele que eu estava a jejuar 21 dias, lhe cruzei, ele era capitão. Não sei se já subiu, mas já estava na reserva, né? Um grande feiticeiro, assumido. Também já veio ter comigo, ele pensou que eu era ignorante. Deus me revelou, tu tens a luz e eu tenho as condições financeiras. Tu tens a palavra e luz e eu tenho muitos conhecidos, deputados. Já contei a história aqui. Então vamos fazer o útil ao agradável. Vamos juntar, eu vou apelar, os meus homens têm deputados, vão vir patrocinar e tu estarás na libertação e vai vir muitos doentes. Aposto. Deus te levantou para isso. Eu entrei no teu caminho para te ajudar. No princípio dessa igreja, em 2005, e eu lhe falei, não fui levantado para me juntar com ninguém. Não, mas Deus é que está me mandando. Eu disse, Deus não me falou nada a mim, falou a ti. Ele me falou, desistiu. Depois, vou destruir essa igreja. Ele desafiei. Depois, esse senhor tem muita história. Ele matava sempre os filhos. Viram aquela senhora que subiu aí, da irmã dele? E a irmã foi na igreja. E eu disse, dessa vez não vai conseguir lhe matar. E ele disse, vamos lá ver. Vai falar no teu pastor para fazer 40 dias de jejum. Senão, se não conseguir tirar no espírito, eu vou te rachar com uma faca. Vou tirar esse bebê. Só estava aquele feiticeiro descarado. Se eu não conseguir arrancar no espírito, eu vou vir com uma faca e vou tirar esse filho. Quero ver onde é que ele vai nascer. A menina chorou e disse, eu lhe desafio. Eu não preciso de 40 dias de jejum. E ele nasceu. Quando nasceu, me viu na rua e me abraçou. Conseguiste? Falou na irmã dele, esse não é teu filho, não. Esse é filho do apóstolo Marcelino, ok? Sem ele, você não teria esse. Na altura nem era apóstolo, pastor Marcelino. Estou no hospital, um vizinho pediu ajuda para orar para sua filha de 6 anos. Está nos cuidados intensivos. Estou junto da criança. Está junto da criança, ele mostra a minha foto e ele vai ficar curado agora. Ele mostra. A imagem, aliás. Foto não. Aquieta-te! É fata. Ele já está livre, Yuri. Oh, lhe pergunta aí. Faz teste. Mestre, desculpe por interromper uma palavra. Meu irmão acabou de fazer um acidente motorizado. Está indo à busca dele para levá-lo ao hospital. Aquieta-te! Não morra! É fata! Haja vida! Newton, diz às pessoas que estão a ir lá para irem quietos e em paz. Esse espírito do acidente também lá não. Vocês já quase que te mataram, hein? Te prensaram, mas Elias te ajudou. Não, mas foi ajudar também o teu irmão. Apesar de ser pecador, mas por amor a ti,
não vai morrer. A não que já foi julgado para morrer. Mas eu acho que ainda não. Glória a Deus. Então, perdi o fio. Estava a falar de quê? Ah, desse feiticeiro, o mesmo feiticeiro que depois de 21 dias cruzou comigo. Aqueles cruzamentos são espirituais. Nunca mais te vi. Eu disse, não. Estava na guerra, fechado durante 3 semanas. E eu disse, custe que custar, eu vou destruir os poderes da Índia. Ele falou, Pastor Marcelino, falar de destruir os poderes da Índia é a mesma coisa. Você querer buscar uma pedra de diamante no fundo do rio Kwanza sem mergulhador, sem proteção. Quer dizer, me desafiou. Eu falei, vou chegar lá. Muitos anos depois, lhe cruzei, parece 5 anos depois, me abraçou e disse, a tua semente brotou. Eu falei, brotou, já, brotou. Não disse que deu frutos, brotou. Depois sumiu. Esse foi o primeiro. Eu estava falando dele por causa do quê? Ok, ele era burlador. Talvez ele chegava numa quinta, aquele grupo aí dos burladores. Eles usavam feitiço, usavam influência, corrupção, tudo. Chegavam numa quinta, derrubavam os muros, os portões e ocupavam, começavam já a vender o dono quando viesse. Eles pagavam os comandantes, não sei o que, era capturado. Epá, aquele grupo. Só que se meteram, parece que a quinta, não sei se é de um outro bruxo também, que eles não conseguiram dominar. Então foi para a comarca. E ele não conhecia a Sofia. Assim, vis-a-vis. Só sabia da existência da cantora Sofia. E a Sofia ia lá fazer ação social lá, cantar, os prisioneiros aí na prisão de São Paulo. Chama-se prisão hospital, né? Aí no São Paulo. Chama-se prisão hospital. Quando apareceu lá a Sofia, ele viu na Sofia. E quando ele saiu, me falou: pastor Marcelino, hã? Porque a mulher dele era da igreja, mesmo com a contenda, mas sempre se cruzávamos juntos, né? A irmã e a mulher. A mulher já morreu também, com SIDA. Ah, ele me disse assim: mas as pessoas também, quando falar Sofia, Sofia, eu vi Sofia, Sofia. Quando eu vi Sofia, eu vi nela, oh, ela é bruxa. Mas eu falei com ele, disse, não, Sofia, eu vi com os meus olhos, ele foi lá na comarca, eu não me conhecia quando ele viu, afinal, é também satanista. Ele que me falou isso. Eu sorria. Aí eu disse, oh, pastor, que embora que é das trevas, como nós. É isso que aconteceu. Esse é descarado. Esse não nos esconde o feitiço. Mas os outros não, vos falaram nas entrelinhas. Que isso? Desse como aquele outro. Aquele também foi direto. Estivemos juntos na reunião com o quem? O Eliseu. Os outros vos falavam nas entrelinhas. Depois vem porque, não, se não aceita os outros, vou aceitar um pecador, um desvio, um escravo. Oh, como então assim? Você está pensando que porque foi abrir igreja? Abrir o quê? Até teve também aventureiros aqui mesmo. Não são muitos que saíram, acharam que também iam abrir igreja. Sabe? Só hoje é que eu tenho a noção. Nós, quando abrimos a igreja, íamos no hospital também. E tinha lá dois feiticeiros da Pentecostal, dois jovens. Um deles disse assim, perguntou, vocês eram de que igreja? E tal. Não, nós abrimos igreja, éramos da IUR. O quê? Abrir o quê? Você sabe, tem noção o que é uma igreja? Fale em ministério, não fale em igreja. Igreja? Vocês têm noção o que é uma igreja? Bom, só que ele estava equivocado. Aí estava alguém que recebeu a revelação. Mas em parte tinha razão. Muitos estão indo mesmo assim. Vai abrir igreja. O quê? Igreja é reino. Hã? Onde é que você recuperaste o reino na mão de Satanás para teres igreja? E alguém me pergunta, e quando você abriu, já tinhas o reino? Não. Aquele que chama as coisas que não são.
como se já fossem, me enviou para ir resgatar a igreja. Quer dizer que até 2022 eu não tinha igreja. Não tinha. A igreja nasceu em 2022. Entenderam? Porque a igreja é o reino de Deus. É muito forte o que você está ouvindo. Por isso você vê que essas todas as igrejas. Não tem nenhuma igreja viva. Porque não tem o reino. Quando é que eles. E o reino se conquista? Não a igreja primitiva que lhes foi entregue. Jesus disse: vocês dizem que só daqui a 4 meses que vai ter colheita. Levante os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos, pronto para a colheita. E depois disse assim: eu vos enviei, aí colheram onde vocês não semearam. Você está pensando que semear é quê? É orar, é jejuar, é evangelizar. Não, estou a semear. O quê? Semear em terra seca. Não tem chuva. Como é que vai semear em uma terra que não tem água? Tudo que se semeia em terra que não tem chuva, onde não tem água, nem vai germinar, nem germina. Outros trabalharam e vós entraste em serviço ali. Então lhes foi entregue, ó filhinho de Jacó, Deus se agradou em vos entregar o seu reino. Não falei Jesus. Ó pequenino, ó meninos, ó filhinhos, Deus se agradou vos entregar o seu reino. E não pense que Jesus veio do céu e disse: toma um reino. Já tinha um outro reino aqui das trevas. Tinha que lutar e gerar o reino. O reino se gera assim: é vencer o reino. Porque o reino está dividido em 3 partes. Só uma parcela já é reino. Mas uma parte pequena somente. Meu pai, muito obrigado. Já estou com meu bebê nos braços. Elias já está na sua terra. Essa é a Dora, a Dorita, que eu soprei ontem e já deu a luz. E não foi fácil, só sonhos. Não é repórter. Falei, é, é a Dora repórter. Não foi fácil ter esse filho. É mesmo ela. Quem tem Elias tem tudo. Vai lá num pastor lá, porque não sei. Então, você conseguiria enfrentar os tubarões que queriam te impedir que você não nascesse teu filho. O reino, ele se conquista. E não é a igreja que conquista o reino. Um conquista o reino, entrega aos outros. Aos que ele vai entregar são os que vão nascer na igreja, que se tornam filhos do reino. Ninguém entendeu isso. Abrir igreja, isso tudo que você está vendo aí, os americanos, os brasileiros, com as suas igrejas, não tem nada, não tem reino. E se não tem reino, não tem vida. Se não tem vida, por quê? Porque a terra é infértil. A terra é infértil por quê? Porque não tem água. É tudo religião. Essas são chamadas filhas da prostituta mãe. Usaram o nome de Jesus. Agora, assim como Deus não abandonou a terra a 100% por causa de Adão, dos seus pecados, assim também, muitas dessas igrejas não têm Espírito Santo, não têm vida, mas ainda assim a graça se manifesta. Depois o diabo disse: vou chutar essa graça aí. Vou chutar essa graça. E como é que ele chuta a graça? Através da corrupção acentuada. Corrupção acentuada, a graça desaparece. Mas para que o Espírito se move, é reino. O Espírito não se move senão no reino. Por isso Jesus falou, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, não é somente ter o nome. Quer dizer, homens que têm Jesus, que se reúnam em nome de Jesus. Aí ele estará. Eu preguei isso, que ele anda no meio dos 7 castiçais. Ele andava, aliás, no meio dos 7 castiçais. E hoje ele anda no meio da sua igreja. Igreja viva. Castiçais são lâmpadas. E não é lâmpadas apagadas, acesas. Também
Onde Jesus habita no corpo do homem é uma candeia acesa, uma estrela brilhante. Onde Jesus não está é uma estrela negra, uma candeia apagada. Vocês não entenderam isso? Você está pensando quando você diz, mas não explica lá, então é só tua igreja. É só porque eu fui o único que vim resgatar o reino perdido, a dracma perdida. Porque o reino que Jesus deixou, eles desperdiçaram. E não pense que desperdiçaram porque eram fracos. Estava determinado, mesmo assim. Não poderia ir além. Tem níveis, está a ver? Por exemplo, esse reino que eu vou vos trazer duraria 1000 anos. Se eu fosse embora e deixar vocês, 1000 anos sem corrupção. Viu a gravidade da Terra? Agora imagine se fosse antes. Depois de 1000 anos viria a corrupção outra vez. Não entenderam nada o povo da Terra, infelizmente. Eu vou alcançar até a plenitude. Mas ainda assim, 1000 anos depois, o combustível ia acabar. Claro, muitas gerações, 10 gerações passaram. Uma grande colheita entrou no céu. Mas depois de 1000 anos, isso vai acontecer. Por isso, os 1000 anos do milênio é o resultado deste grande avivamento. E você vê, depois dos 1000 anos, Satanás é solto. Mabuíde! E como vai ser no futuro? Por isso, para que já não se tem mais essas coisas, terá que se destruir a carne. O grande problema é a carne, não é o diabo. É a carne. E depois vem o diabo. Porque os anjos, que não são carne, já não correm perigo diante do diabo. Não correm. Mas os humanos correm perigo. Por isso que Deus vai fazer é destruir a carne, acabar com toda a carne. E os quer os ímpios como os salvos já não vão ficar com carne. Os condenados vão ficar com corpos espirituais na condenação e os salvos com corpos espirituais na salvação. E acabou. Então, vai se cumprir a palavra tragada, a morte foi na vitória. Quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, sabe, estava a falar que é quando a carne que é corruptível deixar de ser carne e receber o corpo espiritual que não apodrece, que é incorruptível, que não morre, então vai se cumprir essa palavra. A morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, cadê está onde a tua vitória? Não, agora não. Quando a carne estiver com você, você corre perigo. Por isso, os salvos que têm carne têm que vigiar e orar sempre. Continua a carregar a cruz, porque pode-se perder a salvação.